Olá, eu sou a professora Liana e juntos vamos estudar Geografia. Na aula de hoje vamos falar sobre clima. Você já parou para pensar por que tem acontecido tantos problemas ambientais? Os climas do mundo são determinados por alguns fatores, como a inclinação do eixo terrestre e seu movimento de translação, que afetam como cada parte do planeta vai receber a radiação solar, e assim determinamos as estações do ano. Além disso, podemos também pensar no relevo. Locais de serra são mais frios que locais planos. A vegetação de cada lugar também interfere no clima, dentre outros fatores. Será que o ser humano interfere nessa dinâmica do clima? Infelizmente, observamos a cada dia mudanças climáticas afetando nossas vidas. Você já ouviu alguém falando sobre como em determinada época do ano chovia mais ou fazia menos calor? Provavelmente sim. Essas observações cotidianas refletem não só uma dinâmica natural do nosso planeta, mas também a forma como o ser humano tem interferido nisso. Para começar a nossa aula, é importante a gente entender a diferença básica entre clima e tempo. Você já deve ter visto nos jornais, na televisão, a previsão do tempo. Como vocês podem ver no mapa, toda a área em verde que vai do sul até o norte do Brasil deve ter chuva hoje. No Rio de Janeiro, teremos um dia ensolarado com muitas nuvens e a temperatura pode chegar a 29 graus. Se observarmos a previsão do tempo, muda a cada dia. Já o clima é a sucessão de tempos observada durante um período de mais ou menos 30 anos. Podemos destacar que grande parte do Brasil possui o clima tropical, mas a cada dia temos características diferentes que modificam o tempo naquele momento, sofrendo influências de frentes frias, velocidade dos ventos, dentre outros. Os climas de cada lugar são determinados por diversos fatores, como a latitude, que é a localização de qualquer lugar do planeta com relação à linha do Equador, a altitude, a vegetação, dentre outros. Agora que já entendemos as diferenças entre tempo e clima, vamos observar como o clima no nosso planeta está mudando e o que nós temos a ver com isso. O fator climático que sofre mais interferência das ações humanas é a vegetação. Observe as notícias sobre desmatamento no Brasil nos meses de maio e junho de 2023. A retirada de vegetação afeta o retorno de vapor de água para a atmosfera, dificultando a formação de nuvens de chuva, o que facilita a ocorrência de erosão do solo e coloca espécies animais e vegetais em risco de extinção. Ou seja, com o desmatamento, diminuímos a quantidade de chuva, deixamos o solo exposto, sujeito a deslizamentos de terra e ainda retiramos a alimentação dos animais e destruímos várias plantas. Muitas vezes, esse desmatamento está associado às queimadas, que contribuem para o aumento do efeito estufa. O efeito estufa é um fenômeno natural e possibilita a vida humana na Terra. O problema ocorre quando a concentração de gases de efeito estufa aumentam descontroladamente por ações humanas, fazendo com que as temperaturas do planeta aumentem. As emissões de gases de efeito estufa ocorrem praticamente em todas as atividades humanas e setores da economia. Na agricultura, por meio da preparação da terra para plantio e aplicação de fertilizantes. Na pecuária, por meio do tratamento de dejetos animais. No transporte, pelo uso de combustíveis fósseis, como gasolina e gás natural.
no tratamento de resíduos sólidos, pela forma como o lixo é tratado e disposto nas florestas, pelo desmatamento e degradação de florestas, e nas indústrias, pelos processos de produção, como cimento, alumínio, ferro e aço, e várias outras que emitem gases poluentes para a atmosfera. Muito tem se falado do aquecimento global nos últimos anos. Embora seja um fenômeno observado no nosso planeta ao longo de eras diferentes, atualmente esse fenômeno tem se agravado pelas atividades humanas. As evidências de que esse aquecimento não está sendo causado apenas por fatores naturais pode ser observado no aumento da temperatura média dos oceanos, no derretimento de gelo e no aumento do nível do mar. Lugares como a Antártida, extremamente frios e congelados, estão tendo o derretimento de gelo acelerado. Em outros lugares, como no Canadá, são as queimadas que assustam por avançarem por extensas áreas. Também podemos falar de efeitos sentidos por nós, como o aumento na intensidade das chuvas, provocando deslizamentos de terras e enchentes significativas. Situações que ameaçam a nossa sobrevivência nas cidades, que por sua vez crescem de maneira desordenada e sem se preocupar com a prevenção do meio ambiente. Nesta aula, vimos a diferença entre tempo e clima. Entendemos alguns dos fatores que influenciam na dinâmica climática. Percebemos que as mudanças climáticas estão ocorrendo de forma acelerada por causa das ações humanas, especialmente na retirada da vegetação, com desmatamento e queimadas, que acabam influenciando no aquecimento global. Agora, reflita de que maneira você pode contribuir para a preservação do meio ambiente da sua cidade.